países com diferentes graus de desenvolvimento. Crescimento económico. Num determinado país, num curto período de tempo, houve um aumento de riqueza e é medido por indicadores económicos. Desenvolvimento humano, capacidade de uma sociedade de satisfazer as necessidades da sua população e o seu bem-estar, incluindo as transformações estruturais ocorridas a nível económico, social, político, culturas, ambiental e este também medido por indicadores de desenvolvimento. Crescimento sem desenvolvimento. A criação de riqueza num país pode não estar associada ao desenvolvimento do mesmo, como por exemplo, nos países exportadores de petróleo têm uma elevada produção de riqueza, mas as condições de vida são péssimas, mas sendo esta riqueza não bem distribuída. Assim, um país pode ter um elevado rendimento, mas a maior parte da população pode viver em situação de pobreza extrema, como por exemplo guerras e dívidas externas. Para haver desenvolvimento tem de se registrar crescimento económico, então o desenvolvimento é mais abrangente do que o crescimento económico. Exige que a riqueza gerada se traduza num conjunto de melhorias a nível social, cultural, político, ambiental e económico, e defende a melhoria como a igualdade de oportunidades independentemente do género ou da classe social. O crescimento económico é como um meio para um país atingir o desenvolvimento, pois para a população ter uma boa qualidade de vida é necessário que haja um aumento de rendimento e o desenvolvimento gere crescimento económico. O desenvolvimento humano precisa de crescimento económico, bem-estar e qualidade de vida, igualdade de oportunidades e satisfação das necessidades básicas e secundárias. Indicadores de crescimento económico são medidos por PIB per capita, valor total de bens e serviços produzidos num país ou região durante um ano pelos nacionais e residentes, o PNB per capita, valor total de bens e serviços produzidos pelos nacionais de um país que sejam residentes e ou estabelecidos no território nacional ou estrangeiro num determinado ano, e o RNB per capita, rendimento obtido pelos residentes de um país, independentemente de ter sido produzido ou não no respectivo território. Indicadores do desenvolvimento humano. Os indicadores simples são os demográficos, que é a esperança da média de vida à nascença, TBN, TBM, TMI e CE. Os sociais, taxa de analfabetismo, taxa de abandono escolar no ensino primário e número total de médicos por 10.000 habitantes. Culturais, que é o consumo de jornais por habitantes. Número total de visitantes museus. Económicos, taxa de atividade, taxa de desemprego, PIB por capita, PNB por capita, RNB por capita. Políticos, porcentagem de assentos no Parlamento, ambientais, que é índice de eletrificação e emissões por capita. Os indicadores compostos: Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Desigualdade de Género, Índice de pobreza multidimensional. Esperança média de vida. Nos anos que há nascença, uma pessoa pode esperar viver, tendo a vinda a aumentar ao longo dos anos, sendo esta maior nas mulheres do que nos homens. Fatores do aumento da esperança média de vida são a menor mortalidade de lactentes e infantil, o menor número de mortes causadas pelo SIDA, a melhor assistência médica e a melhor nutrição. A educação. Taxa de alfabetização de alunos. É a porcentagem da população a partir dos 15 anos que consegue ler, escrever e compreender. Razões para o aumento da educação a nível mundial. Até mesmo nos países em desenvolvimento, a taxa de alfabetização tem vindo a aumentar. A África subsaariana, os Estados Árabes e a Ásia do Sul demonstram ainda as maiores carências. As mulheres são as que têm menos acesso à educação. Localização dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A vermelho estão os países desenvolvidos e a amarelo os países em desenvolvimento. Países desenvolvidos, países do norte. A população ativa trabalha maioritariamente no setor secundário e terciário. Pouca porcentagem da população ativa trabalha na agricultura. Melhores condições de vida em termos de alimentação, saúde, educação, habitação e bem-estar. Países em desenvolvimento. Países do Sul. A população ativa trabalha maioritariamente no setor primário. A população ativa está a desenvolver o setor secundário a partir da segunda metade do século XX. Mais condições de vida, tais como a alimentação, a saúde, a educação e a habitação. OPEP, constituído por Angola, Argélia, Líbia,
Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irão, Iraque, Kuwait, Catar, e tenta estabelecer uma política petrolífica comum a todos os grandes produtos de petróleo do mundo e controla volumes de produção. PMA. Países menos avançados são os países em desenvolvimento com menores níveis de industrialização e com os menores níveis de desenvolvimento humano, sendo como, por exemplo, a Etiópia, o Sudão e a Nigéria. Os NPI são os países em desenvolvimento que têm tido um crescimento económico alicerçado num modelo de industrialização baseado na promoção das exportações de produtos muito consumidos nos países desenvolvidos. Localização NPI, primeira e segunda geração. A primeira geração, que são os dragões asiáticos, são a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. A segunda geração, que são os tigres asiáticos, são Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Os BRICS são constituídos por os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil. Maior nação de produção de óleo e petróleo e grande abundância de recursos naturais. A Rússia tem grande abundância de recursos naturais, como o óleo, o gás natural e metais preciosos, uma grande e boa qualidade de indústria de armas e uma grande exportação. A Índia tem uma agricultura moderna, uma grande diversidade de indústrias e uma grande exportação de tecnologia e serviços de informação. A China tem uma mão de obra barata e abundante, é o centro da manufatura global e tem uma maior economia exportada. África do Sul. Rendimento médio emergente do mercado com abundante fornecimento de recursos naturais, setor energético e setor de transportes. Índice de Desenvolvimento Humano pode ser classificado como superior ou igual a 0,800, havendo um desenvolvimento humano muito elevado, entre 0,700 e 0,799, havendo um desenvolvimento elevado, entre 0,0550 e 0,699, havendo um desenvolvimento humano médio, inferior a 0,550, havendo um desenvolvimento baixo. A distribuição mundial é muito desigual, sendo mais elevada no hemisfério norte e mais baixa no hemisfério sul. Os principais países com maior IDH registram elevado nível de rendimento da educação e de esperança de média vida. Por exemplo, Noruega com 0,944 e Austrália com 0,933. Os países com menor IDH registram baixo nível de rendimento de educação e de esperança média de vida. As principais limitações da utilização do IDH. É uma média nacional global que não reflete as desigualdades registradas numa população de um país e é influenciada pelo valor RNB por pessoa. O Índice de Desenvolvimento de Género é a desigualdade de mulheres e homens numa sociedade, havendo três áreas de desigualdade: saúde, educação e emprego. Quanto à distribuição, quanto menor o valor de IDH, menor a desigualdade entre mulheres e homens. Na África subsaariana é maior, na Austrália, França e Alemanha é menor. O Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, mede o número de carências sofridas ao mesmo tempo de um total de 10 indicadores, havendo três áreas que se subdividem, cada uma sendo estas: educação, subdividida em anos de escolaridade e crianças matriculadas; saúde, subdividida em mortalidade infantil e nutrição; nível de vida, subdividido em combustíveis para cozinhar, saneamento, água potável, eletricidade, casa com pavimento e bens domésticos. Índice de Pobreza Multidimensional. Classificação. Pode ser classificado por quase pobre entre 20 e 33% sobre limitações, ou pobre entre 33 e 50% sobre entre 1/3 a 1/2 de limitações, ou em pobreza grave com 50% ou mais de limitações. Índice de Pobreza Multidimensional Distribuição. Quanto à distribuição, quanto maior o IPM, maior é o nível de pobreza multidimensional. Como por exemplo, na Etiópia, Somália e Senegal, o IPM é maior, e no Brasil, China e Mongólia, o IPM é menor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.